E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco de xadrez. E no vídeo de Prepara Teu Coração que eu vou direto ao assunto. Ou o Magnus tem sorte, ou os adversários dele são incompetentes. Rafael, a incompetente, que palavra forte. Ah, não tem problema, porque eu sou incompetente nas minhas partidas e tenho certeza que tu é nas tuas também. Agora, vamos ver o que aconteceu aqui, porque eu vou trazer o match mais difícil que o Magnus teve dentro do Champions Chess Tour, incluindo as duas finais contra o Nakamura, que o Magnus passou o trator. Isso não há dúvidas. O match do Magnus contra Arjun Erigaisi, que não se iludam, nesse momento é um dos melhores jogadores do mundo. Erigaisi é o 5º maior rating feed do planeta. E sim, ele foi o que botou mais problemas pro Magnus. Agora eu vou trazer a partida decisiva. O match estava empatado e eles foram pro Armagedon, onde, claro, cada um tinha que botar ali no papelzinho o tempo, e quem botasse o menor tempo teria as pretas, e o Magnus colocou, vejam lá, o tempo de início dele nessa partida, 6 minutos e 55, dizendo que o Magnus aceita jogar com menos tempo, mas com a vantagem do empate. Agora, olha o que aconteceu dentro dessa partida, uma coisa completamente fantástica, assustadora, e eu quero a tua opinião. Se é sorte do Nuruga ou incompetência dos adversários, bota aí nos comentários que eu vou estar lendo todos, inclusive já na sequência também dando um coraçãozinho. Já voa no like, segue dando para o canal seguir crescendo. Agora, sem mais lorota, te segura na cadeira, prepara o pipoca, vamos à luta, que o xadrez sempre será agora. O MB, maior plataforma de ativos digitais da América Latina, com mais de 4 milhões de clientes, tá com a campanha Primeiros Passos. O MB quer inspirar novos investidores a ingressarem no universo cripto, com a mensagem de que todo grande salto depende de um primeiro movimento e que é possível fazer isso com segurança. Rafael, mas como eu participo? É muito fácil. Basta abrir a tua conta no MB, investir pelo menos R$50 em qualquer ativo disponível na plataforma e pronto. Em até 7 dias tu vai receber R$25 de crédito diretamente na tua conta MB. Nunca foi tão fácil dar o primeiro passo nos investimentos. Essa oportunidade é exclusiva para clientes que abrirem as contas até o dia 31 de março. E para participar é muito fácil. Basta clicar no link que está aqui na descrição ou no QR Code da tela para não perder essa grande oportunidade. Isso não pode ser mal? Jamais! Uhul! E de brancas, Arjun Erigaisi contra Magnus Carlsen. O Erigaisi obrigado a ganhar, e o Nuruga jogando a Laguiri com a vantagem do empate. O Eriga botou claro ele mesmo. Equatrino. Favorito de Bob Fischer, e tá lá uma Cecilia Paulsen, é a escolha do Magnus, é mais posicional, mas vejam que o Erigaisi, ele vai jogar essa linha. Rafael, faz uma retranca. Jamais. Isso aqui é um dos ataques mais terríveis contra a Siciliana, inclusive popularizado pelo Bob Fischer, que ganhou muito jogo jogando dessa forma, com a ideia de bispo G2, H4, E5, isso vira uma avalanche pra cima do futuro rock curto das pretas. Porém, olha o que o Magnus vai fazer. Bom, seguiu desenvolvendo. Seguiu nos naturais, o Erigaisi se preparou o bispo G2, D5, vem também a proposta de troca de damas. Claro que o Erigaisi quer manter as damas, ele joga pra ganhar, então ele quer tentar o ataque. Bispo E7, G2 e cavalo F6, tudo normal. Nesse momento, o Erigaisi protege o rei dele, lance mais natural do mundo. E vejam que o Magnus joga B6. Agora, aqui é o primeiro momento que chama um pouco a atenção. Por quê? O Magnus não fez o lance mais natural. Será que ele pode ter a ideia de fazer o rock grande, que é raro? Mas sim, nessa partida o Magnus vai jogar criativo e não vai rocar curto. Vai mandar o rei pro flanco da dama para escapar do ataque do gênio indiano. Bom, o Erigaisi jogou o E5, que é uma ideia bem natural, tu fecha o centro pra começar o ataque no flanco do rei, cavalo D7, e agora, já que o Magnus ainda não rocou, o Erigaisi começa a tentar botar um pouco de ladrilho nesse centro, pressiona em D5, o Magnus fecha tudo, e agora o Erigaisi joga o H4, aguardando, claro, o rock curto, e ele pode fazer esse tipo de manobra, e avança e mate, como o Bob Fischer jogava. O bispo vem pra casa de F4, a torre vai pra 1, tudo é muito natural. Só que o Magnus segue jogando flexível. Ele não roca curto. Então, realmente, agora, já começa a nos despertar aquela ideia de que ele pode rocar grande, que parece loucura, e talvez até seja. Porque aqui o Erigaisi jogou torre 1 natural, guardando o rock curto. O Magnus não rocou, seguiu com dama C7. Bispo F4, segurando a ameaça do peão central. E agora, H6, o Magnus segura
essa manobra, que também é uma manobra que acontece muito nessa siciliana, e depois de cavalo D2 o Erigaizi finaliza o desenvolvimento dele e o Magnus rocou grande, eu sei. Isso é loucura, é maluquice, o Magnus tá jogando criativo. Agora, ele esquiva do rock curto e o ataque no flanco do rei, mas pode chegar de fato também um ataque no flanco da dama. Olha o que vai acontecer a partir desse momento marcante e importante da partida, porque aqui o Erigaizi jogou cavalo E4. Veja que ele parece que tá dando peão central, mas tem muita tática. E o Magnus aqui, ele comete a primeira imprecisão dessa partida, onde começa a dar possibilidades do Erigaizi, pois destruir essa posição do norueguês. O Erigaizi jogou fino. Primeiro, ele tomou em E5, Rafael, mas tá com peão a menos. Mas tem tática nessa posição, porque o Magnus retomou, ele tá na cravada, e o Erigaizi joga cavalo, toma C5, tá lá. Ele toma o peão recuperando o material, tá ameaçando tomar em E5, tu tá cravado, tem proposta de trocas de bispos aqui, claro. O Magnus primeiro tomou em G2 e agora levou esse bispo toma E5 intermediário. Vem um ataque na dama, o Nuruga tira a dama da ameaça, retomando em C5 e agora cai em G2. Rafael, mas é o mesmo número de peões, tá tudo certo aqui, tirando a parte errada. Porque vejam que quando todas essas trocas, o bispo tá ativo e o rei do Magnus, ele não tá bem. Porque existe uma possibilidade, uma avalanche agora no flanco da dama, que parece uma coisa destruidora. Bom, ainda tem jogo, não dá pra dizer que isso aqui tá ganho, mas já não é confortável. Vejam que o Magnus aqui joga F6, tirando o bispo dessa atividade toda, o bispo vem pra F4, é como é dramático, tá caindo aqui. Tá vindo dama G4 também, olha lá, ameaçando em G7, ameaçando em E6 e como salvar. Bom, o Magnus aqui tem que jogar com muito cuidado. Vejam que ele jogou dama C6 ao toque, ele deu esse cheque, o Erigaizi esquivou desse checolino e agora essa ameaça. Tá caindo aqui e pior de tudo, o dama G4 é totalmente destruidor. Por mais que tu jogue um lance como E5, tu leva cheque, eu te tomo aqui. Porque se tu tomar o bispo, eu retomo esse outro bispo, ou de dama ou de torre, e o teu rei tá aos frangalhos. Tá, fica perdido. Então o Magnus jogou uma ideia arriscada. Ele jogou o lance G5. Qual a ideia desse lance? Defender E6 e defender G7 também é um lance criativo. Porque se tu tomar agora em E6 com cheque, eu troco as damas, jogo esse, a torre e o bispo. Tudo ameaçado. Então o Erigaizi aqui voltou o bispo para D2, recuou um pouquinho e o Magnus conseguiu meio que na ponta dos dedos norueguês defender tudo. Porém, contudo e entretanto, o Erigaizi fecha agora o flanco do rei para não deixar o ataque chegar no rei dele e mantém a perspectiva de atacar o flanco da dama. Isso aqui já parece perdido para as pretas. Olha que inacreditável. Porque aqui o Magnus jogou torre de H em E8 e agora B4. Como vai salvar? Não vai ter como deixar esse rei seguro. Esse é o momento mais importante da partida, porque o Magnus tenta já fazer uma profilaxia, botar o rei numa casa um pouco mais segura, mas é bomba! A4 jogou o gênio indiano, preparando esse, preparando aquele, vai abrir a coluna A na unha. Olha lá, bispo D6 tá jogado e ele jogou. B5, a dama sai, e A5, tudo é muito fino, porque ele vai tomar aqui e vai infiltrar a torre na sexta, depois vem a dobrada, e o teu rei tá muito mal. Parece impossível sobreviver. E aqui entra o tema da sorte, das 7 vidas. Claro que o Nuruga vai ter que encontrar lance também, tem o talento dele, isso é destacado, claro, mas o Magnus tenta agora abrir a possibilidade de estourar também o rei do gênio indiano, só que o Erigaizi vai chegar primeiro, ele toma em B6, bota a torre na sexta fileira, e aqui o Magnus tem que começar a defender. Pois se tu não defender, tu vai levar mate nessa posição. Então ele já começa, olha lá, a tentar o contraponto na coluna que está sendo dominada pelas brancas. O Erigaizi agora dobrou as 2 torres na coluna e eu preciso destacar, nesse momento, as brancas têm vantagem decisiva. Decisiva, o Erigaizi tinha tempo no relógio, o Magnus estava apurado, parece completamente improvável que o Magnus consiga sobreviver a essa posição sem tempo e sem posição também. Só que o Erigaizi, claro, tem a ameaça de ganhar a dama, e o Magnus sobreviveu mais um lance. Torre A8, segurando a ameaça direta, e nesse momento o Erigaizi comete uma imprecisão, que não tira a vantagem dele, eu preciso destacar. Esse aqui é o lance número 3 da máquina. Tinha, claro, um lance brilhante aqui, que era bispo B4, eu quero mostrar pra vocês como o C5 tá linkado na ideia do bispo B4, o Erigaizi viu o tema, só que ele acabou executando errado, porque a ideia toda é que se tu toma o bispo, vem agora essa troca lá pra desviar, claro, a defesa de E5, depois que tu retoma, cai esse peão e não vai ter como sustentar esse rei aí no meio do tabuleiro. A ideia toda é que se o rei
vier pra 8ª fila de mau jeito, tu leva um cheque e perde a torre. E tu entra no final perdido. E não tem como defender isso, olha lá. Eu tomo em F5, vou te expondo. E aqui, bom, claro, nessa posição eu não tinha... dei o cheque, não tinha como eu dar o cheque aqui que o bispo tá segurando, mas depois desse já vem, claro, um golpe tático que arrebata o jogo, que é esse cheque, e em resumo tu perde a torre. Sinal perdido. Agora, vejam que o Ergaise, ele viu a ideia, só que ele executou da forma errada, porque ele quer desviar o bispo da defesa do peão central pra trocar as torres e entrar na mesma linha. Só que o Magnus, ele segue segurando, ele toma de peão aqui. Então o Magnus também viu. Então ele vai se esquivando das balas como ele pode. A posição ainda é horrível das pretas, as brancas ainda tem vantagem. O Ergaise jogou agora o lance B6, ela vem com um cheque e reforça a entrada na 7ª fila. O Magnus vai se esquivando como pode e agora a torre A7 tá lá. A dama ameaçada, se a dama desvia, tu perde tudo também, tem que trocar, é forçado. E aqui o Ergaise tá com o peão a 1 da promoção. O Magnus não tem rei, o rei tá completamente vulnerável. E nesse momento, o Magnus joga de novo o da máquina. Então ele vai tentando sobreviver. Abre a dama, melhora um pouco a segurança do rei dele. E aqui o Ergaise comete um erro. De novo, é importante destacar que ele teria esse lance brilhante, que eu considero mais difícil do que a outra linha do bispo B4, porque na outra linha o Ergaise até viu a ideia, mas acabou executando errado. Esse lance aqui parece mais difícil do que o outro, que a ideia toda é que dá uma peça para criar 2 peões passados, já que a torre, olha lá, fica sobrecarregada defendendo os dois lados. Em algum momento, um vai ser promovido. Se tu jogar esse, vem esse, e eu vou avançar aqui. No momento eu avanço lá, e quando tomar de torre, eu posso trocar e depois promover. Não dá pra segurar tudo. O Ergaise acabou furando também essa ideia, que eu considero bem difícil. Ele acabou jogando dama D1, que ainda coloca a situação das pretas num tema delicado, porque o rei tá muito vulnerável. Vejam que o Magnus começa a acertar lance. Então ele joga a torre A8, bloqueia a promoção do peão. O Ergaise mandou a dama pra cima, o rei tá muito vulnerável. Dama em C4 perseguindo e o Magnus quer trocar. Levar pro final. Fala, se trocar as damas aqui eu seguro. Claro, o Ergaise não nasceu ontem, ele não trocou as damas, vejam lá. Ele cravou o bispo e vamos chegar no momento mais importante. Porque aqui o Magnus, nessa situação dramática, onde a maioria dos jogadores ficaria na defesa, na zaga, tentando segurar, ele começa a buscar contra-ataque, vejam lá. Ele tenta também deixar vulnerável a posição do rei do gênio indiano. O Ergaise agora cravou esse peão. Veio o lance rei D7, descravando e tentando botar o rei numa casa um pouco mais segura, que não existe essa casa. Torre B1 foi jogado, preparando para infiltrar na 7ª fila, parece totalmente perdido. E o Magnus encontra mais um lance fino, um lance de ataque, um lance de iniciativa. Bom, o Ergaise nesse momento, ele simplesmente defendeu o bispo, mantendo a posição sólida e fechada, e F4. É loucura, mas de uma maneira totalmente insana, o Magnus, de fato, tá chegando mais próximo do rei das brancas. Tá perdido ainda. O Ergaise jogou torre B7. Bispo C7 tá jogado nesse momento mais importante do jogo. Porque o Ergaise joga aqui o lance que parece que acaba com a partida agora, que é bispo A5. Parece que acabou. Ele tá a ponto de abandonar, porque olha lá, o bispo agora tá cravado, e como defender? Se a torre não pode sair de maneira nenhuma, porque senão eu promovo. Parece completamente perdido. E o Magnus, nesse momento, tem e apenas um lance que pode salvar a posição dele. Lembrando, ele jogava pelo empate. Então, tudo que ele precisa é tentar encontrar uma forma de empatar. E ele encontrou, na realidade, bispo A5 é uma imprecisão. É uma imprecisão. Porque não ganha o jogo e permite uma linha de empate forçada. Olha que coisa inacreditável. O Magnus toma em G3 e o Ergaise furou essa entrada de dama. E basicamente, de uma maneira totalmente inusitada, é um perpétuo. Não tem mais como o rei das brancas esquivar dos cheques das damas, da dama norueguesa. Vejam o que vai acontecer. Ele joga rei H1 e o Magnus vai dando cheque infinito aqui. Olha que coisa inacreditável. Mas, Rafael, primeiro, ele ainda tem aqui rei F3, ele tem rei H3 também. Por que ele não pode entrar nisso? Vejam que ele seguiu jogando com o rei H1. Mas, por exemplo, se ele joga um lance como o rei F3, aí a posição já não empata mais. O Ergaise perderia, porque a torre vem pro jogo e o rei não tem onde se esconder. Olha lá, a dama entra e aqui tu vai levar mates no tabuleiro e com tomates. Então não dá pra esquivar disso. E o pior de tudo, se tu tentar rei H3, tu também perde o jogo, porque tu leva G4. A ideia toda é que essa torre tem que entrar na hora certa
pra atacar o rei. E bom, não tem o que fazer. Tem que tomar, tu vai levar cheque, teu rei tá vulnerável, a torre entra, e aqui tu vai levar esse mate exótico com dama F2, com o rei lá do outro lado do tabuleiro. Em resumo, o Magnus consegue um perpétuo, ele não tem nada além de repetir essa posição. Agora, o que fica no ar é como o norueguês conseguiu sobreviver com esse rei tão exposto, tão vulnerável, contra o quinto melhor jogador do planeta. Isso foi sorte, competência do Magnus ou incompetência do Erigaise? Comenta, eu tô curioso pra saber, porque ninguém consegue explicar como o Magnus se salva nesse tipo de situação. E tá no ar a pressão dessa pele. Os dois jogaram muito bem, 90.2, então a pressão ficou empatada. A partida, claro, teve altos e baixos, o Erigaise chegou a ficar com vantagem, como eu falei, decisiva, mas acabou não conseguindo converter. E sim, isso poderia ter mudado completamente o curso do torneio pro Magnus. Se ele perdesse esse match, não teria jogado aquela primeira final contra o Naka e vai saber o que teria acontecido na repescagem. Comenta aí embaixo o que tu acha de tudo isso. Tô curioso pra saber. Se gostou do vídeo, não esquece de likear e até os próximos vídeos.